Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Digital porque estamos em todas as redes sociais e aonde você estiver, nós estamos juntos. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e estamos aqui para mais um. conto da família, unidos na família de Cristo Jesus, unidos por esse amor tremendo. Estamos aqui juntos para ouvir a palavra dele, para que nós possamos ser pessoas diferentes a cada dia, quando nós escutamos mais e conhecemos mais desse Deus Todo-Poderoso que quer fazer um milagre na sua vida e faz um milagre nas nossas vidas aqui também, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, você que já está com a gente, bem-vindo você que vai ouvir a gravação também. Convidamos todos a entrarem na página web do Ministério, para que você possa conhecer muito mais e saber o quanto mais podemos chegar aí para frente, mas juntos, somando as forças de todos nós que somos a Igreja de Cristo, nós somando os esforços, podemos chegar muito além. E com a internet se chega por onde nós nem imaginamos. Mas aí está chegando a palavra e nada pode parar a palavra de Deus. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus. E vem com a gente também para Rádio, é isso aí. a Rádio Aviniarde. Rádio Vamos Aviniarde, 24 encher. horas por dia, com Uhum. louvores e adoração em nome de Jesus. E encher nossos pensamentos, nosso dia de alegria, alegria do Senhor, a palavra dele que é viva e eficaz, e vem através de louvores, também de versículos, vem encorajar as nossas vidas no dia a dia, para enfrentarmos tudo que nós temos que enfrentar, que não é fácil. Não é fácil, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Nós estamos no mês de novembro, está acabando já o mês de novembro. Em verdade, está acabando já o ano, né? Porque dezembro já era, né? O ano está acabando e é hora da gente acompanhar a lista que nós fizemos. Você lembra que o ano passado você fez uma lista de propósitos para 2024. Você fez uma lista de coisas que você gostaria de realizar em 2024. Então está na hora da gente pegarmos essa lista e darmos uma avaliada nela, né? Avaliar o que não foi realizado. Avaliar o que, por que não foi realizado. Não foi realizado, ok, mas e por que não foi realizado? Avaliar se foi realizado de uma boa forma, ou se foi mal realizado. Na verdade, essa lista vem para que a gente tenha objetivos e para que a gente cumpra os objetivos. Não é só para fazer a lista e largar a lista lá, né? Sabemos que, independente da lista, sabemos que Deus esteve conosco durante todo esse ano. E Ele sempre vai estar conosco. Depende somente de nós querermos estar com Ele. Mas a decisão de realizar algo depende de nós. Não depende de Deus. Se Deus quiser. Não, Ele quer. Então, em vez de você falar se Deus quiser, fala assim, olha, se eu quiser, porque Deus, Ele quer. Ele quer fazer as coisas, Ele quer realizar as coisas, né? Mas a decisão é nossa. A decisão de realizar é nossa. Se não realizamos, ou se realizamos mal, pois é, o problema é nosso. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, né? E se você perdeu alguma delas, está aqui no YouTube. E hoje nós vamos deixar a referência aqui na descrição do vídeo da parábola do rico e Lázaro. Nós estamos estudando todas as quintas-feiras, tem estudo bíblico em português, e sexta-feira, estudo bíblico em espanhol. E a gente está estudando as parábolas de Jesus e nós estudamos a primeira parte. A primeira parte da parábola do rico e Lázaro. E nós já começamos a estudar essa parábola e vimos, no pouquinho que a gente estudou da primeira parte, que aquilo que nós fazemos aqui é o que vai repercutir na nossa eternidade. Então, de verdade, nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos aqui. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós deixamos de fazer aqui. Nós temos que tomar cuidado com os compromissos que nós assumimos e não cumprimos.
na verdade, ela tem uma relação, aquilo que a gente faz na nossa vida tem uma relação direta com a eternidade. Direta com a eternidade onde nós vamos passar. Porque a eternidade nós vamos passar. Agora, onde nós vamos passar a eternidade? Isso aí é outro problema. Por quê? Porque conforme as decisões que nós temos, nós vamos passar a eternidade ou no céu ou no inferno. Ah, pastor, não fala de inferno, que me dá um arrepio. Não pode dar um arrepio, pois a palavra do Senhor diz que existe um céu e existe um inferno, e existe um julgamento, e vai chegar o final dos tempos. Ou Jesus volta, ou a gente morre, vai chegar o final dos tempos, e nós vamos ou para o céu ou para o inferno. Na verdade, isso aí é inevitável. E o Senhor, ele nos dá uma advertência. Abra sua Bíblia aí em Mateus, Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Na verdade, Deus nos criou para que nós sejamos homens e mulheres produtivos. Ele não criou você e eu para a gente levar a nossa vidinha do jeito que a gente quer. E quando Jesus fala aqui, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ele está dizendo, olha, você tem que ser produtivo. Não, pastor, mas espera aí, eu trabalho. Eu tenho 2 empregos, 3 empregos, eu trabalho 18, 20 horas por dia. Não, 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 não é essa produção, não. Como a gente tem visto no estudo bíblico do rico e Lázaro, as coisas estão meio invertidas. Quando nós falamos em aceitar a Jesus, em conversão, nós falamos numa nova vida, nós falamos em aprender coisas novas. E aprender da forma correta. E o que é aprender da forma correta? É conforme a palavra do Senhor. Então nós temos que aprender conforme essa palavra. E aqui Jesus ele fala produzir frutos dignos de arrependimento. E o que são esses frutos? O que são esses frutos? Como nós podemos produzi-los? Ok, pastor, então é para produzir, então vão aí. Como é que a gente vai produzir isso aí? Onde eu vou chegar quando eu produza esses frutos? Essas e outras perguntas a Bíblia vai nos responder. E a palavra que o Senhor nos traz hoje, para que nós aprendamos e para que nós possamos ser produtivos, a palavra que ele nos traz hoje é frutos de arrependimento. É essa palavra que o Senhor traz para mim e para você hoje. O arrependimento não é uma mudança, e sim uma transformação. É uma palavra que eu gosto muito, transformação. E você sabe por que eu gosto da palavra transformação? Porque, na verdade, se eu pego esse copo e mudo ele daqui para cá, ele continua sendo um copo. Agora, se eu destruo esse copo e transformo ele em outra coisa, ele deixa de ser o copo. E, na verdade, é isso que o Senhor deseja na minha vida e na tua vida, que nós deixemos de ser velhos homens, velhas mulheres, que nós deixemos de ter a nossa velha natureza e tenhamos uma nova natureza. E essa transformação é uma transformação profunda, uma transformação de mente, uma transformação de atitudes. Não é simplesmente trocar a camisa. Ah, eu vou mudar minha vida, então eu mudo a camisa, eu mudo o meu estilo de roupa. Não, mudo o penteado, eu penteio para a esquerda, vou pentear para a direita. Não, não é isso não. É uma transformação profunda de mente e atitude. Essa transformação, ela nos leva abordar o pecado. É, é isso que nós chamamos de transformação. Abordar o pecado e a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa transformação faz isso na nossa vida. Por isso,
não pode ser uma mudança, e sim uma transformação. Nós não podemos mudar. Nós temos que ser transformados, nós temos que ser recriados, nós temos que ser realimentados, a nossa base de dados, que é a nossa mente, nós temos que ser realimentados com as coisas do Senhor. O verdadeiro arrependimento, ele deve ser acompanhado por frutos. Se você não tem fruto, você não tem arrependimento. Deve ser acompanhado por evidências, evidências visíveis dessa transformação. Essa transformação, esse arrependimento, ele tem que ter frutos, ter evidências e tocar na tua vida. Isso é transformação. Não, sabe, eu continuo sendo igual. Ok, então você não está no processo de transformação. E tem que entender uma coisa, que esse processo de transformação, ele só tem data para começar. E a data para começar é quando eu aceito a Jesus. Quando eu aceito a Jesus e eu falo para o Senhor assim, olha, eu quero ser transformado. Então, quando isso acontece, então começa ou inicia-se o processo de transformação. Ok, pastor, e quando é que isso acaba? Isso vai acabar na eternidade. Vai acabar quando você e eu morrermos. Por quê? Porque quando você e eu morrermos, nós teremos um corpo glorificado. E com o corpo glorificado, não tem mais pecado. Com o corpo glorificado, não tem mais como você e eu darmos errado. Não tem como, porque nós já vamos estar na glória com o Senhor. Mas vejamos o que diz a palavra de Deus sobre esse tema. Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, aqui o Senhor fala sobre um chamado ao arrependimento. Chamado ao arrependimento. Ele chama e diz assim, olha, convertei-vos para que sejam o quê? Cancelados. Sabe o que é cancelado? É apagado, é borrado, não vai existir mais esse pecado na tua vida. Quando você se arrepender. O arrependimento ele é essencial para o perdão e a restauração espiritual. Se não existe arrependimento, não existe perdão. Se não existe arrependimento, não existe restauração. E você e eu que, quando aceitamos a Jesus, passamos a ser seres espirituais, nós temos que ter, ou temos que sofrer essa transformação espiritual. Deus, ele nos chama a nós voltarmos para ele. Por quê? Voltarmos para ele, porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Então, Deus fala assim, olha, volta para mim. Para eu voltar para ele, eu volto com o arrependimento. Arrependimento, pedido de perdão, eu volto com um coração sincero. Eu não volto querendo dar uma volta em Jesus. Eu não volto querendo enganar a Deus. Ah, sabe, vamos dar uma carioca aqui que está tudo certo. Não, não é assim que funciona. O mundo espiritual não é assim que ele funciona, né? O arrependimento, com o pedido de perdão a Deus, ele gera o quê? O cancelamento. O cancelamento dos nossos pecados. Mas nós temos que lembrar que o arrependimento e o pedido de perdão, ele deve ser feito para cada um dos pecados cometidos. Eu não posso simplesmente cometer pecados individuais, né, e depois me arrepender com pedido de perdão coletivo. Eu vou pedir, olha, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, pecado tem nome. Pecado tem nome. Então você vai ter que dizer para Deus cada um dos pecados. Cada nome que ele tem, você vai dizer para ele. Não dá para você pedir perdão todo de uma vez.
Ou seja, pecado tem nome e você vai nominar cada um dos teus pecados. Aqueles que você se arrepende, você vai nominar. Senhor, olha, eu peço perdão pela mentira que eu falei para o fulano. Eu peço perdão porque eu olhei mal para o ciclano. Eu peço perdão porque eu menti, porque eu denegri a imagem de ciclano. Assim, pecado tem nome. E o que é pecado? É tudo aquilo que nos distancia de Deus. É tudo aquilo que nos distancia de Deus. Veja o que Jesus nos adverte lá em Lucas. Abre a sua Bíblia lá em Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 3. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, se você não se arrepender, todos vão perecer. A falta de arrependimento resulta na nossa separação de Deus. Ai, pastor, mas olha, eu não consigo. Consegue. Não, pastor, você não sabe o que fizeram. Não, mas consegue. Consegue. Porque, na verdade, quando você não se arrepende, você está levando essa falta de perdão para a eternidade. E quem vai ser prejudicado é só você. Então, a falta de arrependimento, a falta de perdão, isso gera pontos negativos na nossa carteira, pontos negativos na nossa ida para o céu. Quando Jesus fala aqui, perecereis, perecereis, ele não quer dizer somente aqui na terra. Nós achamos que tudo é aqui na terra. Não. Quando você aceita Jesus, você passa a ser um ser espiritual, você passa a ter um conhecimento daquilo que é o céu, daquilo que é a eternidade. Ele se refere à eternidade. Perecereis, perecereis não só aqui, mas na eternidade. Ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes terrenas refletem na nossa eternidade. Isso não está desvinculado, isso está vinculado. Eu não consigo separar. Assim como você não consegue separar do corpo a alma, você não consegue separar a tua vida na terra, a tua vida terráquea, com a tua vida eterna, com a tua vida na eternidade. Então, o Senhor nos chama, Ele nos chama para que nós busquemos o arrependimento. Por isso nós vemos o apelo de Jesus nos evangelhos. Quando Jesus apela para as pessoas para que se arrependam, para que eles possam aceitar a nova aliança que Jesus está fazendo com eles. Jesus apela nos ensinamentos, em todas as parábolas que ele fez. Nós estamos 49, já vimos 34 delas. Em todas as parábolas, cada uma das parábolas, Jesus está empenhado, ele está apelando para o ensinamento. Nas curas que Jesus fez, cada uma delas, né, é importante o arrependimento. Arrependei-vos. E, na verdade, quando você se arrepende e pede perdão, você começa a dar frutos de arrependimento. Isso é importante. O fruto do arrependimento. Aí, pastor, eu achei que a vida cristã era mais fácil. Não, não é fácil não, filho. De verdade, não é fácil. A vida cristã é algo difícil, é algo que necessita de determinação, que necessita de submissão a Deus, que necessita de mudança, não, de transformação de mente. Não é mudar a mente, é transformar a mente. Você passa a pensar de forma diferente.
E o Senhor, ele continua nos falando, a palavra do Senhor, ela continua nos falando. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que são os frutos do arrependimento? Despojai-vos do velho homem. Deixa o velho homem para trás. O que são os frutos de arrependimento? Transformação. Transformação de atitude, transformação de comportamento. Vemos muitos cristãos dizendo assim, não, pastor, porque eu nasci assim, eu sou desse jeito. Querido, você vai para o inferno desse jeito, desculpa. Não, pastor, você está me mandando para o inferno? Não, você está se mandando para o inferno. Quando você não abre para ter frutos de arrependimento, quando você não se abre para ser transformado pelo Espírito Santo, você vai querer entrar no céu do jeitinho que você é, cabeçudo do jeitinho que você é. É complicado isso. O arrependimento verdadeiro, ele gera transformação. Eu me arrependi, mas se não gerou transformação, não foi verdadeiro. Você se arrependeu daqui para fora, mas daqui para dentro não. Aqui, Paulo, ele nos fala para deixarmos as obras da carne. Aquilo que é carne, aquilo que tem nos prendido nesse mundo. Deixai as obras da carne. E Paulo nos diz quais são essas obras da carne. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, aqui Paulo lhe dá um resumo, né? Um resumo do que é obra da carne. Ele diz para mim e para você, e aí ele fala assim, semelhante, e coisas semelhantes a estas. Se ele for listar tudo, ele ia ter uma lista muito grande. Mas ele te dá aqui os principais, as obras da carne. O arrependimento de cada uma dessas coisas que fazíamos ou que fazemos. Coisas que, como cristãos, nós não deveríamos mais fazer. E Paulo ele fala aqui que nós devemos buscar o caráter de Cristo. Lá em Romanos ele fala que nós temos a mente de Cristo. Agora, como eu posso ter a mente de Cristo? Como eu posso ter uma relação com Cristo se eu estou debaixo das obras da carne? Se eu não tenho frutos de arrependimento? Se eu não quero ser transformado? É complicado isso. Na verdade, é complicado. Então, a coisa é muito simples. Ou você tem ou você não tem. Não tem essa tico-tico no fubá, sabe? Um pé lá, um pé cá. Não existe isso. Nós temos que buscar ser mais parecidos com Cristo. Buscando o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele vai gerar em nós fruto de arrependimento. Eu só tenho fruto de arrependimento se eu tenho o fruto do Espírito. E Paulo nos dá uma lista do fruto do Espírito. Abra sua Bíblia lá,
em Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os frutos de arrependimento são obras de justiça na nossa vida. E Paulo dá aqui uma relação do que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Nós fizemos um estudo, a gente vai colocar o link aqui embaixo, sobre o fruto do Espírito, para que você possa entender um pouquinho mais, vai um pouco mais a fundo do que é o fruto do Espírito. E aqui nós vemos o fruto do arrependimento. Fruto do arrependimento, ele tem evidências. Ah, não, porque eu sou assim, eu sou desse jeito. Desculpa, querido. Se nós deixamos a velha natureza, se nós deixamos o velho homem, se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós nascemos de novo, se nós temos a mente de Cristo, desculpa. Eu não sou mais o que eu era, eu sou diferente. E eu quero cada dia ser mais diferente, né? Então, hoje, eu sou melhor que ontem e amanhã eu quero ser melhor que hoje. Por quê? Porque eu tenho que ter evidências, evidências do fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento tem atitudes, tem ações. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Porque não depende de Deus. Ai, se Deus quiser, não, Deus quer. Não vem com essa conversinha. Se Deus quiser, Deus quer. Só que tem coisa que é a nossa parte, que Deus não vai fazer. Durante muitos anos eu pedi para Deus, anos, não foram dias, eu pedi para Deus mudar o meu coração, porque eu tenho um coração ruim. E eu sei todos os problemas que eu tenho no meu coração, não o problema físico, mas os sentimentos que eu tenho no meu coração. Até que um dia caiu a minha ficha e Deus falou muito claro comigo, falou, filho, eu não vou mudar o teu coração, você que tem que mudar. Por quê? Porque eu te dei a liberdade de você escolher o que você quer. Então, se isso é mal para você, você tem que tirar isso do teu coração. Ou seja, fruto de arrependimento tem que ter transformação de vida. Transformação de vida não é você mudar de casa, mudar de estilo de vida, mudar de roupa, mudar de país, não é nada disso. É transformação de vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que pecava, não peques mais. Assim. E, na verdade, o Senhor nos convida a darmos frutos de arrependimento. Ele nos convida a isso. Agora, eu tenho que decidir isso. Eu tenho que querer isso para a minha vida. Se eu não quero, Deus não vai meter isso goela abaixo. Deus não vai forçar você ou eu a darmos fruto. Não, não é forçado. Isso é conscientização. Isso é o nascer de novo. Isso é o caminhar com Jesus. Isso é o amadurecimento espiritual. O amadurecimento espiritual não vem pelo tempo de igreja. Diferente das frutas que estão nas árvores, o tempo vai dizer se ela está madura ou não. É diferente. Na igreja, não é o tempo que você tem de igreja, o tempo que você tem de conversão, que vai dizer o quanto você é maduro. O que vai dizer o quanto você é maduro é o quanto mais próximo você está de Jesus Cristo. Quanto está o teu processo de transformação? Como anda o teu processo de transformação? Os frutos de arrependimento que surgem na tua vida. Como é que está isso? E o Senhor, Ele nos convida para darmos esse fruto de arrependimento.
E ele fala para nós lá em Lucas, abre a sua Bíblia em Lucas, Lucas capítulo 19, versículos 8 e 9. Extrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ou seja, o arrependimento, ele dá testemunho vivo. E você conhece essa passagem de Zaqueu. Você conhece. Hoje mesmo eu vou cear com você. Zaqueu, ele não ficou pensando se ficaria mais rico ou mais pobre. Ele não ficou pensando nisso. Zaqueu, ele não ficou pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Muitas vezes nós somos bloqueados por aquilo que as pessoas vão pensar. Ah, sabe, o que vão pensar? Não importa o que vão pensar. A eternidade sou eu que estou decidindo na minha vida. Então, o que a pessoa vai pensar não vai definir a minha eternidade. O que eu vou pensar, sim. Zaqueu, ele foi impactado pela palavra de Jesus. E muitas vezes, como a gente já falou aqui sobre o primeiro amor, e está aqui no link que a gente vai colocar na descrição do vídeo, a gente vai colocar esse link voltando ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Zaqueu, ele foi impactado e ele teve um arrependimento na hora. E na hora ele começou a ter atitudes, a dar frutos de arrependimento. Zaqueu se arrependeu de ter roubado o povo. A Bíblia, na verdade, não relata, mas certamente houveram outros arrependimentos na vida de Zaqueu. Começa o processo de transformação na vida de Zaqueu. Um processo que começou quando ele saiu de cima da árvore, quando ele resolveu, com arrependimento, pagar o que ele havia roubado, defraudado as pessoas. Começou ali, mas foi o começo. Certamente tinha outras coisas que ele tinha que se arrepender, certamente ele tinha outras coisas que esse processo de transformação ia fazer na vida dele. Um processo que começa e termina na eternidade. Um processo que começa e termina quando você e eu não estamos mais na terra. No exemplo de Zaqueu, nós vemos o arrependimento genuíno. Genuíno por quê? Porque ele levou a ações práticas de restituição e de generosidade. E muitas vezes nós nos arrependemos, mas não gera nada. É um arrependimento que não gera nada. Se não gera nada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O impacto foi imediato. O impacto foi visível para aqueles que estavam ao redor. Aquela multidão que acompanhava Jesus e que conhecia Zaqueu, e que muitos deles devem ter sido roubados por Zaqueu. Ficaram assim, o que está passando aqui? O que está acontecendo aqui? Fruto de arrependimento. O nosso arrependimento, será que tem gerado transformação na nossa vida? A gente tem sido transformado pelo nosso arrependimento? O nosso arrependimento tem sido um testemunho vivo na nossa vida? Tem sido um testemunho de vida? As pessoas têm visto, têm falado, oh, nossa, pastor, oh. Será? Assim como fez com Zaqueu, o Senhor nos convida hoje a darmos frutos de arrependimento.
a darmos frutos de transformação. E Pedro, ele fala algo muito interessante, que quando você dá fruto, tem uma recompensa. Tem algo aí que você vai aprender. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O fruto final é a salvação e a vida eterna. Esse é, perdão, esse é o fruto final. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Ele não deseja que ninguém se perca. Deus, ele deseja que todos produzam frutos de arrependimento. Deus deseja que o céu esteja superpopulado, que tenha gente para chuchu lá. Ai, pastor, mas vai caber? Cabe, fica tranquilo que cabe. Deus dá um jeitinho ali. Deus deseja que todos nós produzamos frutos de arrependimento, para que possamos ter comunhão eterna com Ele. Sempre vamos estar falando da eternidade. Não dá para falar de Cristo sem eternidade. Não dá para falar de salvação sem eternidade. Não dá para falar de transformação sem eternidade. Não dá para falar de arrependimento sem eternidade. Não dá para falar de vida nova sem eternidade. Quando demonstramos frutos de arrependimento, nós estamos glorificando a Deus com a nossa vida. Uau, olha o que passou com ele. Para a honra e glória do Senhor. O arrependimento genuíno, ele transforma vidas e manifesta frutos que glorificam o nosso Deus. Na verdade, nós devemos refletir sobre quais têm sido os nossos frutos de arrependimento. Existe algo que você precisa confessar ou algo que você precisa abandonar hoje para produzir frutos dignos de arrependimento? Eu te convido a fechar os teus olhos agora e fazer uma análise da tua vida. Analisa aí o teu coração. O que você necessita mudar ou necessita fazer para ter ou gerar frutos de arrependimento? Que você e eu possamos ter uma vida comprometida ao arrependimento genuíno. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos arrependermos. Pai, agora nós queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque tantas vezes somos tão cabeçudos, somos tão intransigentes, Pai, e nós não queremos perdoar, nós não queremos gerar frutos de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, peço perdão por isso, na, na vida de cada um de nós, na vida de cada um que nos ouve agora. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos dando a consciência do nosso pecado. Quem acusa é o diabo, mas o Senhor pode trazer a consciência de pecados que nós temos escondidos na nossa vida e nós não temos gerado arrependimento, Pai. Derrama, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor, o fogo do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, através desse Espírito, desse fogo, produzir frutos que reflitam a transformação que Cristo deseja fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não tem dado frutos,
de arrependimento. Isso só é possível através da nossa entrega, a entrega da nossa vida para Jesus. E Jesus, ele te convida a dar esse fruto. Ele te convida a você vir do jeito que você está. E se você deseja entregar sua vida para o Senhor Jesus agora, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu desejo entregar minha vida nas tuas mãos. eu desejo entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu desejo dar esses frutos de arrependimento. Eu desejo dar esses frutos de arrependimento. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Começa, Senhor, esse processo de transformação na minha vida. Começa, Senhor, esse processo de transformação na minha vida. Toma minha vida nas tuas mãos. Toma minha vida nas tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu convido você a buscar uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que fale do arrependimento, desse poder de transformação. Uma igreja que seja próxima da tua casa. Ou que você esteja conosco aqui na nossa igreja digital, que você pode se conectar conosco por Zoom. Nós temos serviços de domingo, quinta-feira em português e domingo e sexta-feira em espanhol. E você vem com a gente. E junto nós vamos buscar aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. E você que já tem a Jesus, mas não tem dado frutos de arrependimento em sua vida. Na verdade, você precisa se reconciliar com o Senhor. E o Senhor te chama para que você venha do jeito que você está. Um dia você aceitou Jesus e um dia você foi marcado com esse poder. E por algum motivo, não importa qual seja, você se distanciou, mas o Senhor quer reativar esta relação com você. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do teu altar esta vida, Pai. Cada um desses, Senhor, que deseja se voltar para os teus caminhos, deseja se reconciliar contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Perdoa todo o engano que eles tiveram, Pai. E reativa, Senhor. Reativa, Senhor, os frutos de arrependimento na vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam voltar, Senhor, ao teu chamado, voltar ao teu propósito, voltar, Senhor, a fazer a tua obra. Usa, Senhor, cada vida aqui, Senhor. Usa cada um deles, Senhor, conforme a tua vontade. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você que se reconciliou com o Senhor agora, se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Pode ser por WhatsApp, pode ser por telefone, pode ser pelas redes sociais, enfim, para que a gente possa juntos, se você tem dúvida, buscar a resposta dentro da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria de deixar com você só uma frasezinha aqui. Frutos dignos de arrependimento decorrem do abandono da prática do pecado, associado à dedicação em fazer o que é agradável a Deus. Simples assim, eu deixo o pecado e eu quero agradar a Deus. Assim, com isso nós vamos gerar frutos de arrependimento nas nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente. E eu te convido, na próxima quinta-feira, nós temos a segunda parte do estudo bíblico que nós estamos fazendo, o Rico e o Lázaro, e vai ser uma segunda parte tremenda, porque a revelação do Senhor é tremenda aí. Vem com a gente na quinta-feira em português e na sexta-feira em espanhol. Se você quer em espanhol, vem com a gente também, em nome de Jesus. E lembrando que no próximo domingo nós temos Santa Ceia do Senhor. Já estamos em dezembro. Santa Ceia do Senhor e você é o nosso convidado. Separe aí os seus elementos e juntos nós vamos participar da Santa Ceia. Vamos celebrar a ressurreição de Cristo e celebrar que Ele está mais próximo. A cada dia Ele está mais próximo, em nome de Jesus. Fica na paz, tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.